Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Tire o desânimo do olhar e venha conosco abrir novos caminhos em sua vida. Está no ar o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação. No quadro Sou Feliz, você vai perceber que a dificuldade que você acha que tem para resolver os problemas não passa de autolimitação. Uma pessoa que aplicou o ensinamento resolveu sua vida para ser prova de que isso é verdadeiro. E através das orações e da forma humana, eu consegui superá-lo. E durante a nossa palestra, você vai alcançar um estado de paz interior de tamanha grandeza que vai até surpreendê-lo. Eu aposto nisso. Não importa como ele esteja se comportando agora, ele é filho de Deus. E sendo filho de Deus, nasceu perfeito, nasceu harmonioso, nasceu para prosperar, para progredir sempre, não importa a condição dele. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. O quadro Sou Feliz de hoje nos convida a refletir, não sobre como uma pessoa felizarda que dentre tantas outras resolveu os seus problemas, mas você vai saber que, pelo contrário, esse ensinamento libertador está ao alcance de todos, inclusive de você. Confira. Eu tive vários problemas com a empresa em 2009 e através das orações e da forma humana eu consegui superá-lo, indo para o encontro em Biúna de 2009. Quando eu anunciei a minha viagem para a academia espiritual, a empresa me demitiu. E diante de tanto desespero, já que eu não vinha recebendo em dias da empresa, eu fiquei bastante abalado, mas chegando na academia eu fiz três forma humana, uma para emprego principalmente, e depois fui para a sala de orações, marquei o meu nome e de toda a minha família. As formas humanas que eu tinha feito de 3 meses, em 1 mês e meio, para mim resolveu. Eu arrumei uma empresa maravilhosa, que estou até hoje, e gostando bastante do trabalho, e estou na minha profissão. Graças a Deus, o meu problema foi solucionado através das orações e da forma humana. Muito obrigado, muito obrigado. Uma palestra da Seitonoi é mais do que um mero conjunto de informações. É uma força viva que entra no nosso coração, transita por dentro de nós e no instante seguinte nos faz perceber que tudo mudou ao nosso redor. Simplesmente porque nós é que nos transformamos durante esses minutos. Então, acompanhe mais uma atividade da Seitonoi maravilhosa para você. Muito obrigado, você que está assistindo o programa da Seitonoi na TV, você que está assistindo pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Muitas crianças acompanhando o programa da Seitonoi e ensinando coisas para o papai e para a mamãe, não é verdade? De vez em quando eu vou em algumas associações locais, em alguns locais onde nós reunimos pessoas
para fazer palestras, orações, e as crianças me encontram e dizem, olha, eu assisto o programa da Seitonê na TV. E eu pergunto, e aí, está ajudando você? Ah, lógico. Parabéns você que é criança, parabéns papai e mamãe também. E nós estamos aqui, então, estudando sobre crianças, falando com as crianças que estão nos assistindo, também falando ao papai e à mamãe. Olha, papai e mamãe, hoje criar crianças, né? Você dar uma educação às crianças, muitos pais estão preocupados, dizendo que as coisas mudaram muito, que criar crianças hoje é diferente de uma criação de 20, 30 anos atrás, que as crianças já nascem sabendo, enfim, tem uma série de teorias, uma série de ideias aí a respeito de crianças e que nós vamos conversar com você a partir de agora. A pergunta que eu faço para você é, será que realmente houve muita mudança nesses últimos anos com relação às crianças? Porque tem uma história aí que as crianças já nascem evoluídas, já nascem sabendo, já nascem isso, já nascem aquilo. Bom, tudo bem, pode ser que, segundo as teorias espiritualistas ou até espíritas, há realmente sempre um desenvolvimento cada vez melhor e maior da humanidade no sentido de nós trazermos mais experiências de outras vidas e, logicamente, trazemos também experiências e bagagens que vão sendo desenvolvidas ao longo da nossa vida, da nossa existência aqui no plano terreno. Mas também é bem verdade que algumas coisas mudaram dentro de nossas próprias casas, dentro das nossas casas, não é? Bom, vamos fazer uma comparação. Há 20, 30 anos atrás, quando uma criança nascia, ela era enrolada num pano, não é verdade? Enrolava, a criança enrolava, e a criança ficava duro que nem um charutão, assim, ó, parada, duranga, assim. Não podia nem se mexer direito, ficava só com os olhinhos para o lado esquerdo e para o lado direito. Ora, aí dizem que as crianças hoje já nascem se mexendo. Lógico, como é que uma criança ia se mexer 20, 30 anos atrás se ela nascia enrolada dentro de um charutão? Falam também que as crianças também, hoje em dia, elas são muito participativas dentro da casa. Mas espera aí, elas são participativas porque elas mudaram ou porque a maneira com que os pais tratam elas é diferente? Então são coisas que aconteceram dentro das famílias que mudaram o comportamento das crianças. Não é simplesmente que as crianças estão nascendo diferentes, é que nós é que estamos encarando as crianças de forma diferente. E aí que está a diferença, quer dizer, se você olha a criança de uma determinada maneira, diferente do que você olhava há 30, 40, 50 anos atrás, logicamente é óbvio que essas crianças vão se comportar de forma diferente. Então vamos ver o que mudou nos lares, que está realmente impactando na criação dessas crianças. A primeira coisa que mudou num lar foi realmente a estrutura da família. Se 20, 30 anos atrás você tinha uma posição muito fechada, né? O papai, a mamãe, né? O vovô, era uma história assim de obediência, que a criança já aprendia dentro do lar só de observar, ou seja, existia uma certa hierarquização dentro do lar. E isso mudou. Então, se muda isso, muda o comportamento da criança em relação aos ambientes onde ela frequenta. Se no lar existe uma paridade entre o papai e a mamãe, ou entre o marido e a mulher, ou, se você já separou, seja um diálogo entre vocês dois do mesmo nível, óbvio que a criança já não tem um modelo de hierarquização. E com isso eu não estou dizendo que antigamente era melhor ou pior, eu só estou dizendo que isto mudou. Mudaram os modelos, muda o comportamento da criança. Por isso, neste livro aqui que nós vamos estudar, que é o Pedagogia da Seitonê, há um capítulo escrito a respeito do instinto de imitação e a educação. Bem neste livro aqui, que é o Pedagogia da Seitonê, o instinto de imitação e a educação é tratado de uma maneira muito séria. Por quê? Porque as crianças, elas são educadas a partir da observação. Exatamente, elas observam muito. Então, para você criar bem os seus filhos, você deve dar bons exemplos para eles. Se você quer que respeite os outros, então você deve respeitar o seu marido, o marido respeita a mulher, você deve respeitar os professores do seu filho, você deve respeitar o seu pai, a sua mãe, o seu sogro, a sua sogra. Enfim, o respeito deve ser de uma maneira exemplar. E a partir deste respeito, o filho também vai aprender a respeitar. Esse é o primeiro ponto da educação da Seitonê.
A partir do momento que você faz aquilo que você deseja que o outro faça, a educação então se torna perfeita, ok? Vamos a outro aspecto também da educação da Seichonoye, que é, você deve distinguir o comportamento da existência, ou seja, aquilo que a pessoa é, daquilo que a pessoa está manifestando, tá bem? Então é assim, vamos pensar, se o seu filho está com um determinado comportamento, ele está muito agressivo, ou ele não obedece você, ou ele não compartilha lá na hora da refeição, de almoça ou janta junto com você, ou não obedece, enfim, em resumo, não te obedece. Primeira coisa que você tem que pensar é que isto é apenas um comportamento. Nós da Seichonoye distinguimos o que o ser humano é do comportamento dele. O seu filho, a sua filha é filho de Deus, ponto final. Quer dizer que não importa como ele esteja se comportando agora, ele é filho de Deus. E sendo filho de Deus, nasceu perfeito, nasceu harmonioso, nasceu para prosperar, para progredir sempre, não importa a condição dele. Agora, se ele está se comportando de uma maneira inadequada, aí a coisa muda de figura. Quer dizer, você ao dirigir-se a ele, você deve sempre dizer, filho, você é filho de Deus e é perfeito, porém seu comportamento não está adequado. Vamos conversar a respeito disso. E sempre deixe a criança falar a respeito do seu próprio comportamento, porque o comportamento é uma simbologia, é um símbolo. Veja bem, vamos ler aqui um trechinho deste livro fantástico, na página 36. O comportamento é apenas uma manifestação de algo que está dentro do próprio ser humano. Vejam bem, o comportamento é apenas uma manifestação de algum sentimento que está dentro do ser humano. Então, se existe um comportamento que você deseja corrigir, você deve primeiro pensar, os filhos são reflexos do pai, são reflexos dos pais, da mente dos pais. Portanto, que comportamento que eu como pai, eu como mãe, estou tendo para que meus filhos se comportem desta maneira? Essa é a primeira análise. Que exemplo que eu estou dando para que meus filhos ajam da maneira que estão agindo? Como é que é essa história aí? Tente pensar um pouquinho nesse aspecto. Outro aspecto também é, o comportamento desse meu filho está sendo motivado por que sentimento dentro do meu filho? Procure ver se o seu filho, sua filha, já identificou esse comportamento, sabe de onde vem. E aí vamos dar um exemplo bem claro para vocês, tá bom? E aí, aproveitando, já tocando num outro aspecto importante, que é o aspecto do elogio. Bom, um pai, uma vez me procurou, dizendo que as suas filhas, duas filhas, ele tem, as duas vão bem na escola, as duas se destacam bastante, porém, essas duas meninas, uma delas realmente é bem desenvolta e vai e consegue tirar notas boas, ela é bem atiradora, vamos dizer assim, bem cara de pau mesmo. Bom, a outra filha, um pouquinho mais tímida, um pouquinho mais retraída, ia bem na escola, mas em um determinado momento ela começou a deixar para trás as notas, começou a perder interesse no estudo, e o pai ficou preocupado. Obviamente, todo pai, toda mãe deseja realmente que o filho vá bem na escola, não é verdade? E aí fica preocupado se há uma queda, vamos dizer assim, no rendimento escolar. Primeira coisa, né, papai e mamãe, nada de preocupação. Vamos ver se alguma coisa está acontecendo para esse comportamento ser motivado. Segundo ponto, olha, vamos fazer o seguinte, eu falei para este pai. A educação da vida, ou seja, a pedagogia que a Seichonoye prega, diz para nós elogiarmos as crianças, mas um elogio sincero, um elogio correto, um elogio que de fato seja verdadeiro. Então essa sua filha, que de repente ela perdeu o interesse pelo estudo, ela pode estar observando alguma coisa na sua casa. Por exemplo, ela pode estar pensando o seguinte, bom, a minha irmã vai super bem nos estudos, né? E eu tenho que me esforçar mais do que ela para ir bem nos estudos. Então, para trazer a atenção do papai e da mamãe, eu faço o contrário. Eu tenho um comportamento assim de ir mal, porque assim papai e mamãe me notam também. Pois é, as crianças são muito
perspicazes, quer dizer, assim, elas percebem as coisas muito assim, elas são muito sensíveis para perceber as coisas, mas às vezes tomam decisões imaturas, lógico, porque são crianças. Então, vejam bem, ela observa, vê que a irmã se destaca, olha aquilo, e de repente sente que o esforço que ela tem que fazer é muito grande para isso, e como os desejos básicos do ser humano são ser amado, ser elogiado, ser útil, ser livre, ser reconhecido, esses são os 5 desejos básicos do ser humano. Então, ela deseja ser reconhecida, ela deseja ser amada, ela deseja o reconhecimento desse papai e da mamãe, e então assume um papel de coitadinha de mim, para que o papai e a mamãe, então, deem atenção a ela. Eu disse a esse pai, então, ótimo, vamos ver o seguinte, nós precisamos saber elogiar corretamente os nossos filhos. Vamos ver no seu caso como podemos elogiá-la. Perguntei ao papai, você pode me dizer alguma coisa que essa sua filha sabe realmente fazer, gosta, tem interesse de fazer? O pai ficou pensando, bom, o que ela tem interesse em fazer? Bem. Ah, sim, eu sei que ela gosta muito de nos ajudar em casa, ela gosta de lavar louça, quando nós estamos fazendo alguma atividade na cozinha, ela vem logo e se interessa. Ótimo, pegamos aí um ponto importante. Vamos elogiá-la nesse aspecto, porque veja bem, como nós partimos do princípio que todo ser humano é filho de Deus e, portanto, tem capacidade infinita, quando você começa a elogiar de forma sincera e verdadeira um ser humano, uma criança, um adolescente, qualquer pessoa, esse elogio, na verdade, faz com que todas as potencialidades, toda a energia, toda a vida que estava lá dentro deste ser humano, desta criança, desabroche. Então, o papai e a mamãe seguiram este conselho e o papai começou a elogiar esta menina justamente nesse aspecto. Puxa, filha, o papai e a mamãe estão reparando, você realmente sempre gosta de nos ajudar. Parabéns. Olha só, você lava a louça com tanto capricho. Oh, filha, parabéns, você nos ajuda bastante. E a menina começou a se sentir segura nesse aspecto e começou também a sentir-se segura em outros aspectos, é verdade. Porque depois que ela começou a ser elogiada e pensou e percebeu, puxa, eu também tenho uma qualidade minha, que é minha, e que meu pai e minha mãe reconheceram, a partir do momento que começaram a elogiar essa criança nesse aspecto, ela foi sentindo-se segura e toda vez que ia bem na escola, sentiu-se também elogiada, foi elogiada pelos professores, e aí, obviamente, esse elogio fez com que ela se desenvolvesse e hoje ela está uma aluna brilhante. Pois é, mas que assunto rico, né? Antes de terminar esse assunto, vou ler até rapidamente uma pergunta de uma mamãe preocupada aqui, olha. Eu tenho um filho de 8 anos e uma filha de 12. São maravilhosos, mas eles têm dificuldade de concentração mental. O que é que eu faço? Mamãe, por detrás de um defeito, sempre há uma grande virtude. A mamãe diz aqui que seus filhos esquecem daquilo que estudaram. Ora, mamãe, não se preocupe. Esquecer não é uma coisa tão ruim assim. Aquelas pessoas que não ficam presas a fatos negativos, esquecem as coisas negativas, são pessoas muito felizes. Mas eu vou recomendar para você ler a página aqui 98 deste livro. E na página 98 o professor diz o seguinte, para você despertar na criança a sua inteligência e a capacidade de concentração, você deve fazer com que todos os dias essa criança pare alguns instantes e concentre a mente em Deus, ou se você for cristão, em Jesus Cristo, e etc, tá? Então, se você praticar com essa criança todos os dias a concentração mental e elogiar esses seus filhos, toda vez que eles completam uma tarefa, mesmo que seja uma tarefa curtinha, este elogio vai fazer com que eles se sintam seguros. Eu recomendo para você a leitura atenta do livro Pedagogia da Seitonye, porque neste livro você vai aprender a lidar com as situações que você está vivendo aí, tá bom? E você que é criança, eu vou deixar aqui um recadinho para você, tá bom? Olha, tem uma música que eu acho muito linda e que diz o seguinte, depende de nós se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito. Depende de nós. Eu tenho observado que você, criança, que está assistindo a gente, tem conseguido levar coisas muito boas para suas casas, para o papai e para a mamãe. É assim que as nossas crianças estão fazendo. Elas aprendem orações nas nossas escolas,
aprendem a força, o poder do elogio da palavra e estão modificando os próprios lares, é verdade. Elas estão modificando as suas casas, falando para papai e para mamãe, que papai e mamãe, hoje ouve muito o filhinho e a filhinha, né? Dizendo papai, mamãe, papai, vamos acreditar em Deus, vamos fazer mais oração, Deus está sempre do nosso lado. Então, eu deixo aqui um grande abraço para você, papai, para você, mamãe, mas em especial para você, criança de todo o Brasil, que assiste e acompanha o programa da Seite Onoye. Depende de vocês, esse mundo ainda tem jeito. Muito obrigado. O e-mail tv@sni.org.br está à sua disposição para tirar dúvidas, pedir orientação pessoal de um preletor. Enfim, é um canal aberto e rápido para que nós possamos servi-lo melhor. Estivemos juntos em mais um programa Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E é sempre uma alegria tê-lo aí do outro lado, viu? Para finalizar, a verdadeira glória não vem de palavras, mas do silêncio, nem dos homens, mas de Deus. Nem pode ser percebida com os ouvidos, mas apenas com o coração. Então, sinta a glória divina agora em nosso momento de oração. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigada pela companhia. Oração para manter puro e saudável o templo de Deus. Deus é Espírito. Por essa razão, todas as coisas do céu e da terra, criadas pelo Espírito, são também, na sua essência, existências espirituais, e nada existe que seja constituído de matéria. Como o homem nasceu como suprema realização de Deus, nem é preciso dizer que o seu corpo é existência espiritual, embora pareça corpo carnal. Podemos conhecer o corpo carnal através da consciência, mas o corpo carnal não pode conhecer a essência da consciência. Isso porque o corpo carnal não passa de sombra e não possui mente. Se o corpo carnal parece ter consciência, é porque no âmago do corpo carnal existe o corpo espiritual, dotado de consciência ou mente, o qual sente, vê, pensa e está comandando todas as complexas funções fisiológicas que se processam dentro do corpo carnal. Realmente o corpo carnal não é o homem, e sim casulo do homem, templo onde se aloja o Espírito de Deus, uma espécie de roupa de trabalho que o Filho de Deus veste para viver a vida terrena e uniforme para o Filho de Deus cursar a escola da vida terrena. Contudo, esse casulo do Espírito, templo de Deus, roupa de trabalho do Espírito e uniforme, não é absolutamente constituído de elemento inorgânico que se denomina matéria. Da mesma forma que o bicho da seda expele um líquido transparente, que em contato com o ar transforma-se em fios de seda, e com eles forma o casulo, o ser espiritual chamado Filho de Deus, expele na tela de tempo e espaço os fios da mente, os quais tomam a forma determinada pelas ondas mentais e se apresentam como corpo carnal, à semelhança das ondas de transmissão de televisão que se transformam em imagens no vídeo. Por essa razão, se mudarmos a forma de nosso pensamento, mudará a forma do corpo carnal. Se tivermos pensamentos radiosos, teremos corpo saudável. E se tivermos pensamentos não saudáveis, teremos corpo doentio. Contudo, sendo o corpo carnal apenas o casulo, o templo, a roupa de trabalho do homem, mesmo que o corpo carnal porventura manifeste um estado doentio, o homem em si que nele habita é filho de Deus, é existência espiritual, e de forma alguma adoece. A este originário aspecto saudável é que se dá o nome de imagem verdadeira. A imagem verdadeira do homem é realidade espiritual, é filho de Deus, é um ser imaculado que transcende a velhice, a doença e a morte,
qualquer que seja o estado do corpo carnal. Conhecer isto é conhecer a verdade. Contudo, sendo o corpo carnal um veículo destinado para o ser espiritual chamado homem se auto-aprimorar e cumprir sua missão na terra, jamais utilizamos esse veículo para fins que o maculem. Ao mesmo tempo que o conservamos fisicamente puro, não o maculamos através de sentimentos e pensamentos errôneos. Prometo perante Deus que a partir de hoje não mais terei ódio, ira, ciúme, ganância, tristeza e quaisquer outros pensamentos tenebrosos. Agradeço a Deus que me fez conhecer esta verdade. Muito obrigado.